Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez começando uma live falando um pouco sobre missões. É sempre uma alegria estarmos com os nossos irmãos queridos nos assistindo e nos dando o privilégio de participar conosco de mais esse diálogo, esta conversa sobre um trabalho tão importante que é missões, evangelismo, discipulado, enfim, o trabalho que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui conosco nesta live. Estamos aos poucos aqui preparando, né? Deixando tudo preparadinho para que a gente possa ter uma live bem interessante. E pastor Felipe Barbosa já está nos aguardando. Creio que muito em breve ele estará entrando aqui na nossa live. Vamos aguardar a participação do pastor Felipe, ele que está lá na Argentina. Muito bem. Pastor Felipe, paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, pastor Johnson, me escuta? Eu estou escutando. Vamos acertar aqui as imagens, né? Para ficar mais Ok. enquadrado aqui. Vamos ver como é que aparece a imagem aqui. Muito bom. Amém. 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 Pastor Felipe, a paz do Glória a Senhor, Deus. uma alegria tê-lo conosco nesta tarde aqui. Nós combinamos essa live rapidamente, né? Foi um bate-papo e a gente já vem há algum tempo tentando fazer essa live, mas o senhor tinha uns compromissos aí, eu também tinha outros, a gente conseguiu, graças a Deus, acertar hoje o nosso tempo aqui, né? Sem dúvida. Vamos fazer a introdução. Antes eu gostaria de dizer para os irmãos que aqueles que estiverem nos acompanhando, eu vou estar compartilhando aqui no meu Facebook, você também pode estar compartilhando na sua rede social, comentando, fazendo as suas perguntas. Faremos uma live aí falando um pouco sobre a missão, principalmente no ambiente ali da Argentina, no campo missionário da Argentina. Eu gostaria, pastor, de fazer aqui uma leitura antes de nós entrarmos na nossa conversa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, né? É um trecho bastante conhecido da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Eu vou aqui, só acertar aqui a imagem, aqui, só um minutinho. Diz assim, versículo de número 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém. Então, lemos aqui Atos Amém. capítulo 4, verso 32 ao 35. Esta passagem bíblica que está no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que, segundo os estudiosos da Bíblia, é o livro que conta a história do nascimento da igreja. Pastor Felipe, o senhor que está agora na missão, nós nos conhecemos aqui em Santo André, e o senhor é do setor 115, é isso, né? O setor 115. Setor 115. 115, Vila Guarani, pastor Narciso. Amém. Pastor Felipe, vou pedir que o senhor se apresente, então, fale um pouco sobre o senhor, a sua cidade, onde o senhor está agora, faça-se a sua breve apresentação. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor aos irmãos que estão aí junto conosco nessa live, que virão depois. Nós glorificamos a Deus por esse momento tão lindo que nós estamos vivendo aqui. Agradecer ao pastor Johnson pela liberdade, por esse chamado para nós transmitirmos esse chamado, essa publicação através de uma reportagem real, de uma transmissão real do que tem acontecido no norte da Argentina, e eu acredito que em todo o país.
mas eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Felipe Barbosa, sou evangelista gaúcho, 33 anos de idade, trabalho com missões desde o ano de 2015, quando fui enviado pela primeira vez ao norte da Argentina, solteiro, e começamos uma obra lá com 47 pessoas assumindo um trabalho que estava parado. Eu, no ano de 2017, eu retornei ao Brasil, fui a São Paulo, e dentro de ministrações conheci a filha do pastor Jorge Rabelo, que era nesse tempo pastor setorial no setor 24, Parque Santa Madalena, e nos casamos em 1 ano e 3 meses. Hoje temos 3 anos de casado, vamos fazer 3 anos de casado, e voltamos para o campo missionário, e hoje estamos congregando no setor 115, na Vila Guarani, junto com o pastor Narciso, pastor Franklin, que é o secretário de missões, e ali temos sido abençoados, enviado por eles, alistado por eles na Secretaria de Missões aí da sede do Belém, juntamente com a pastora Esther, com a irmã Esther e com todos os demais irmãos que trabalham na secretaria. Tive a oportunidade, nesse tempo em que estive aí, de trabalhar juntamente com o nosso saudoso pastor Domingos, na CPAD, na Comissão de Plano de Estratégias de Evangelismo nas Assembleias de Deus, junto com o pastor Domingos e sua equipe, e foi bênção, graças a Deus, mas Deus aprovou nos chamar para o campo missionário, e hoje nós estamos numa cidade chamada La Banda, no norte da Argentina, extremo norte argentino, praticamente já quase 300 quilômetros e 350 quilômetros com a Bolívia, e nós estamos em uma província ou estado, como nós chamamos o Brasil, chamado Santiago del Estero, o estado de cidade-mãe, a primeira cidade-mãe descoberta da Argentina foi Santiago del Estero, e nós estamos aqui fazendo uma obra, invadindo esse lugar, e a igreja já tem crescido para a honra e glória do Senhor. Amém. Pastor, obrigado pela apresentação. O senhor tem quantos anos agora? Eu estou com 33, pastor Johnson. 33 anos, tá certo. Bastante 30. novo aí na obra missionária, né? Mas a gente sabe que os missionários da Igreja Assembleia de Deus começaram todos novos, né? Hoje, talvez Sim, alguns comecem um pouco mais tarde, mas se a gente for ler a história da Assembleia de Deus, a história da igreja, os missionários, eles começaram bem jovens, a grande maioria deles até solteiro. Acho que o senhor foi solteiro a primeira vez, né? sim, E senhor. voltou casado, não é isso? Eu casei em São Paulo e depois voltei para o campo missionário. E, exatamente. Mas, enfim, Pastor Felipe, nós estamos até conversando essa semana das dificuldades que o senhor tem enfrentado lá na Argentina. De vez em quando a gente conversa, eu mando alguns vídeos. Sempre que o senhor manda os vídeos, eu procuro publicar nas minhas redes sociais. Nem sempre a gente consegue ajudar financeiramente, porque são muitas pessoas que nos procuram, né? Eu, particularmente, tenho recebido inúmeros pedidos de ajuda, porque alguns irmãos, por entender que a gente tem um carinho por missões, tem um amor, se dedicam um pouco mais a falar sobre isso e entendem que eu tenho alguma agência missionária, mas eu não tenho, né? Eu sou secretário de missões do setor 29, mas nós trabalhamos dentro do setor e temos um missionário, o pastor Antônio Pedro Bispo, que está na Bolívia, né? Trabalhando ali na região de Oruro. Já estive lá 2 vezes na Bolívia, em vários estados bolivianos, e mas aí de vez em quando nós enviamos algumas ofertas. O pastor Felipe, hoje o senhor está lá ali na Argentina, na divisa com a Bolívia, que o senhor falou, né? Alguns quilômetros da divisa com a Bolívia. Eu estive na Bolívia, você ia mais para o lado do altiplano boliviano, é isso? Dá quase dá entre as cordilheiras ali e fronteira com a Bolívia. Que Nós parte da estamos Bolívia? já. Oi? Que parte da Bolívia, mais ou menos, ali a divisa que fica? Pastor, eu teria que dar uma olhada no mapa aqui para te falar. Mas Então, nós passamos a província de Salta, a província de Jujuy, e nós já estamos dentro da Bolívia, né? certo. Bom, talvez aquela região de Oruro seja um pouco mais para o lado da Argentina, né? Oruro, Cochabamba, para lá para cima, lá talvez seja um pouco mais para a lado da Argentina.
É uma região, como o senhor falou, perto da cordilheira. Eu acredito que lá também deve ter problema de altitude. Como é que é o clima nessa região? Como é que é a situação, a questão? Existe diferença em relação ao Brasil, com relação às questões naturais da região? Pastor, sem dúvida, diversas, e elas todas de fato são situações de resistência aí que o povo daquele lugar acaba sofrendo. Para começar, nós temos uma temperatura nada amena, ela não tem um meio termo. No inverno, se chega a -8, -10 graus, devido a alguma distância aí certa, uma distância próxima das cordilheiras. A temperatura aí no inverno chega até -10, -11 graus na madrugada. E no verão nós chegamos a pegar temperaturas de até 56, 57 graus Celsius, fora a sensação térmica e um ar extremamente com 8, 9, 10% de umidade, que é o que faz de fato com que se torne mais difícil a respiração, se torne mais difícil o dia a dia. Tanto que o cotidiano da Argentina hoje, não sei nas outras províncias, eu não saberia lhe informar, mas até Córdoba é assim: o horário de trabalho é das 8 da manhã até o meio-dia, até 1 hora, e depois das 5 horas em diante, ou seja, se tem 4 horas aí durante a tarde, porque no verão é impossível, se torna impossível ficar na rua devido ao calor. A terra, de fato, aqui, falando em clima, a terra do norte argentino, principalmente no norte, é uma terra extremamente salitre, ela é tomada de sal. Então, hoje produzir hortaliças, produzir frutos é extremamente difícil. Hoje o BIP, o produto interno bruto do norte da Argentina, está em madeira, algodão, nem mandioca se tem aqui para plantar. Primeiro porque não é cultural e segundo porque não nasce na terra, devido a essa fatalidade. Então são diversas as situações que oprimem, na verdade, a região na cultura agrícola, para poder desenvolver um melhor desenvolvimento natural de vida através de frutas, de hortaliças e através também do plantio de grãos. Então, essas são algumas dificuldades assim que o povo tem aqui devido à própria geografia local, né? Entendi. E então a atividade aí, ela é mais o quê? É uma atividade mais rural dessa região? Ela é uma atividade mais comercial, é uma cidade baseada no comércio, né? Hum, Na troca de comércio, bem dizendo, nós temos uma área industrial. Hoje nós estamos a 9 quilômetros da capital, que é Santiago del Estero, mas a cultura da capital para a cultura de La Banda, onde nós estamos, ela muda, ela transiciona de uma maneira muito grande da água para o vinho. Entretanto, a capital, no crescimento, agora com quase 350 mil habitantes, ela está engolindo, na verdade, a cidade de Labanda, e isso está trazendo agora algumas empresas para dentro da cidade. Então, Labanda antes há 4 anos atrás, era uma cidade dormitório. As pessoas estavam aqui, iam para os comércios, para os mercados, para a metrópole, que poderia chamar Santiago del Estero, e voltavam para casa para dormir e descansar. Hoje, Labanda já tem um comércio mais local, um comércio mais dinâmico, mais ativo, mais diversificado. Então, as pessoas já começaram a abrir suas próprias ramificações, começaram a abrir seus próprios negócios. A cultura acerca de uma vida financeira, ela também mudou nesses últimos 5 anos, exatamente por essa diversidade de mercado. E com isso se gerou mais emprego, se gerou mais oportunidade. O próprio capital fica dentro das vezes. Então, grandes feiras, né? Nós temos grandes feiras na rua, quinta, sexta, sábado. E você passa em algumas praças que são fechadas, coloca-se uma lona no chão, como essa feira do rolo, que é feita em São Paulo. Pessoas colocam ali roupas novas, usadas, coisas para vender. E isso é um trabalho muito informal, que tem demais até aqui na Argentina, e produz também um capital muito grande para a cidade. E é assim que a cidade acaba se administrando. Empresas muito poucas de fato aqui no norte da Argentina, nós temos acho que
2 ou 3 empresas da própria cidade de Ilhabanda. O resto são empresas da capital que estão chegando agora para dentro do território da cidade porque não tem mais onde construir na capital. E graças a Deus por isso, graças a Deus por essas novidades de novas empresas que estão chegando. Isso acaba ajudando no conhecimento financeiro, a abrir novas portas aí para um mercado melhor aqui no norte da Argentina. Entendi. Pastor, estou vendo que nós estamos tendo alguma dificuldade na imagem. Parece que a minha internet eu acho que não está muito bem, ela deve estar um pouco oscilante. Mas vamos continuar aqui. Uhum. Se de repente eu tiver alguma dificuldade, eu troco de internet aqui, eu coloco na minha internet móvel aqui, talvez melhore. Ok. Então, então eu entendi, o senhor falou da questão econômica, o senhor estava falando para mim ontem também, o que está acontecendo na Argentina, né? A gente sabe que o missionário brasileiro, outros missionários, eles enfrentam as dificuldades, as crises locais. Então, além do problema que ele tem que enfrentar da missão, que é natural da missão, né? O afastamento da sua terra, da sua família, as dificuldades financeiras que ele tem que enfrentar, porque muitas vezes ele fica à mercê do patrocínio, ou seja, daqueles que ofertam à distância, né? Nem sempre o missionário consegue desenvolver uma atividade econômica no local para poder ter o seu sustento. Além desse problema, o senhor tem que enfrentar as crises do país. E a gente sabe que a Argentina hoje está passando por grandes dificuldades nas suas questões políticas e econômicas. O senhor pode falar um pouco para nós qual é a dificuldade que o senhor está enfrentando hoje na Argentina, na atual conjuntura que estamos vivendo? Então, pastor, hoje, para que todos saibam de uma maneira muito formal, a Argentina ela sofre, na verdade, problemas em todas as esferas hoje, né? Tanto na esfera política quanto religiosa, social, teatro, escolas hoje, educação, todas as esferas hoje estão sendo atingidas por esse lockdown nacional que está sendo feito na Argentina. Mas para explicar tudo isso de uma maneira muito rápida, a gente precisa entender que a partir de janeiro deste ano, foram feitas as eleições ano passado, eleições presidenciais, e o presidente Fernandes assumiu como presidente com a vice-presidente, a Cristina Kirchner, que já foi presidente por 2 legados é, aqui na Argentina e foi uma mulher que ajudou muito o norte da Argentina através de bolsas famílias e tudo mais. E no mais, infelizmente, roubou quase 500 bilhões de pesos dos cofres de tesouro do país, o que de fato prejudica a votação que foi feita, porque os investidores do país, vendo ela assumir um lugar de ponta hoje na presidência, de uma maneira tão conjunta hoje com o presidente do país, eles começaram a retirar todo no país da Argentina. E isso nos prejudicou muito numa primeira instância. Janeiro e fevereiro para nós foi um mês muito constante. A moeda não conseguia se sustentar, não houve lastro, o lastro do país estava muito inconstante, diversos dias inflacionados, deflacionados. A gente chegava, para você ter ideia, no mercado não tinha preço nas prateleiras. Eu acho que eu lhe comentei acho que eu lhe comentei isso, que nós chegávamos no mercado pela manhã, se você chegasse 8 horas da manhã, se você fosse 2 horas da tarde, você já estaria comprando com outro preço. As pessoas colocavam as coisas na cesta e tinham que ir até o caixa do mercado e descobrir quanto é que dava a sua compra e se havia dinheiro suficiente para fazê-lo. Então, você imagina o caos e o pânico que se introduziu no país. O dólar que estava 16 pesos, 17 pesos, começou a levantar para 80, 90 e hoje a gente chega aí a quase 150 pesos, $1, porque se inflacionou de uma maneira muito grande. E isso já trouxe um prejudicial muito grande ao país, e justo com a pandemia se fechou todas as coisas. Hoje, atualmente, o que é que a Argentina vive? Ela vive hoje uma isenção de tudo e um ataque do governo em tentando introduzir um comunismo dentro do país. Eu posso lhe falar isso claramente.
a gente vê ações de comunismo para que o comunismo se manifeste no país. Por que que eu lhe digo isso? Porque hoje, de fato, o que é que a Argentina vive? Hoje nós estamos com o país fechado há mais de 6 meses. Os argentinos, para você ter uma ideia, os próprios argentinos que ficaram do lado de fora do país ainda não puderam entrar. Então, tem gente no Brasil e em outros países próprio da nação deles que eu não sei nem como é que está fazendo para sobreviver nesses dias, porque nem no consulado está tendo abrigo. Nós hoje temos até às 6 horas da tarde para se mover dentro da Argentina. Até às 6 horas da tarde hoje você pode ficar na rua durante a semana. E nos finais de semana você pode ficar só até às 3 horas da tarde na rua. Você vai, por exemplo, se você trabalha à noite, se você em 20 minutos depois que fecha a loja ou o mercado, seja o que for, 9 horas, e você não consegue chegar em 20 minutos em casa, você não pode trabalhar, o governo te impede de trabalhar nesse período, você precisa ficar em casa por causa devido a esse lockdown nacional que está acontecendo. Hoje, para você chegar no centro da cidade, para você ter uma ideia, fica mais fácil de esclarecer aí para o nosso povo em São Paulo, porque não é diferente do rodízio que a gente vive dos nossos veículos. Hoje, para você comprar, por exemplo, nos melhores mercados da cidade, que são os do centro, são os maiores, são dois grandes mercados, hoje, para você comprar neles, você precisa estar no dia do rodízio do seu documento. Ou seja, o seu RG, o último número, equivale ao dia que você pode andar na rua e fazer compras, pagar contas, pagar conta de luz, de água, independente do que seja. Mas o documento nacional de identificação da Argentina, que é o DNI, que é o próprio documento deles, né? Então você precisa ter documento argentino para você hoje poder pagar suas contas, para você hoje poder sair para comprar num mercado bom, e hoje, para você sair da cidade, você sair de Labanda para Santiago del Estero, você vê, parece que você está dentro de uma série de guerra. Porque quando você chega na ponte que vai atravessar, tem ali parapeitos, a polícia está ali. Você hoje, para você sair da cidade, você precisa hoje, através de um aplicativo do telefone, você precisa gerar um permisso, que é o que a gente fala, né? Uma permissão dizendo por que que você está indo lá, o que que você está indo fazer e quanto tempo que você vai levar na cidade. E depois de 24 horas, gera esse acesso para você ter 24 horas para você fazer o que você tem que fazer e vir embora. E com tudo isso, a gente vê é, o retiramento, né, da expressão de liberdade de cada um, isso está sendo tirado do povo, o recerceamento de direito de ir e de vir, o povo já não tem mais. Nós na Argentina estão sendo extremamente controlados o povo e a polícia hoje, Pastor Johnson, ela está tomando um domínio muito grande porque a cultura, a, acredito que a lei de humanismo da Argentina não é nada parecida com a lei de humanismo do Brasil. Hoje a gente vê um extremo abuso de autoridade da polícia, principalmente no norte da Argentina, que é um lugar esquecido por tudo, é praticamente quase uma terra de ninguém. Para a gente relatar bem assim, é quase um nordeste do Brasil, muito parecido, muito semelhante. Ainda tem gente que mora em casa de sapê, casa de barro, tem gente que tem casa de lona, enfim. Então há um abuso muito grande das autoridades acerca disso. As pessoas andam na rua, as pessoas andam com medo. Você vê um carro de polícia, você já fica cestroso, né? Você fica com receio, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se eles vão te parar, você não sabe se você vai apanhar. Essa é a realidade hoje dentro da Argentina, fora o desperdício de empresas que o Fernandes está jogando fora como presidente. Por exemplo, a Toyota, que está saindo hoje da Argentina, não quer mais a Argentina e está vindo para o Brasil. Não sei onde vai se acomodar, mas está vindo para o Brasil. Então, eles estão tirando, na verdade, o governo, o domínio de grandes empresas para monopolizar todos os mercados, para que o povo seja dependente do governo. Tanto que, falando ali acerca do permisso para atravessar, a nossa real dificuldade é porque hoje, quando a gente recebe os valores financeiros de diversas igrejas que nos ajudam aí aqui no Brasil, e eu agradeço, quero aqui já fazer menção e agradecimento a todas que nos ajudam, diversos setores aí de São Paulo que nos ajudam, como diz um secretário de missões, com um pedacinho de pão
para que a gente possa se manter e a gente possa fazer a obra de Deus em tempo integral aqui, trabalhando, às vezes, Deus das 7 da manhã até 2 horas, 1 hora da manhã, que é um povo extremamente noturno, eles não são diurno. Então, para a gente tirar esse dinheiro, a gente deposita o nosso dinheiro da nossa conta, que vem para a nossa conta, para um banco chamado Western Union, que é um banco de remessa, onde a gente retira esse dinheiro em Santiago del Estero, que é o único lugar que tem para tirar. Então, nos primeiros dias de crise da pandemia, os primeiros 3 meses, a gente teve que se virar com um cartãozinho, com um limite extremamente baixo que a gente tinha, comprando num quiosco, que é um barzinho, digamos, na esquina de casa, né, que vende de tudo, mas vende extremamente caro. E a gente teve que se manejar com isso, com algumas coisas que a gente também, graças a Deus, ganhamos dos irmãos. Os irmãos nos ajudaram muito, não financeiramente, mas nos levando coisas para comer, nos ajudando lá, e porque a gente não conseguia tirar o dinheiro, a gente não conseguia atravessar para fazer isso. Então a gente sofreu com tudo isso e com o nosso retorno ao Brasil, porque hoje eu preciso deixar bem esclarecido a todos que a gente está no Rio Grande do Sul. Agora, mês que vem, nós estamos subindo para São Paulo. Nós paramos aqui para fazer uma obra e com a esperança de abrir a fronteira, porque é muito mais perto, né? Daqui nós temos 1.800 quilômetros até lá. De São Paulo para lá nós temos 3.100 e uns quebradinhos, quase 3.200 quilômetros de distância. Então a nossa esperança era que abrisse. E até mesmo para a gente sair do país, a gente teve que fazer um documento, veja só, para a gente sair do país, a gente teve que fazer um documento de reapatrinhamento, ser repatriados outra vez. Nós tivemos que entrar em contato com o consulado do Brasil na Argentina, tivemos que fazer toda uma documentação, mandar os nossos documentos, minha carteira de motorista, documento do carro, mostrar de fato a rota que nós íamos fazer pelo GPS, nós não podíamos nos desviar da rota. A partir do momento que a gente saísse, cada vez que a gente atravessasse um estado, que a gente atravessa 5 estados para descer até o Rio Grande do Sul, e depois a gente sobe para São Paulo. Então, para passar por cada um, nós tínhamos que ligar para o consulado respondendo eles, e quando a gente saísse do país. Infelizmente, a polícia, como eu disse, abusando e não conhecendo lei migratória, toda vez que a gente era parado com a nossa placa cinza ainda do carro, né, porque aí nós não temos a placa do Mercosul, toda vez que isso acontecia, nós éramos parados, nós éramos julgados. Em resistência, nós quase fomos presos, nos queriam prender, porque para eles não havia valor no documento que nós carregávamos, feito pelo consulado. Graças a Deus nós ligamos para o consulado depois de um tempo resolveu com eles, eles entenderam e nos deixaram partir, mas de fato voltar ao Brasil não foi primeiro uma decisão fácil, porque nós não queríamos sair do país, e também foi extremamente difícil a gente voltar, sem lugar para comer na beira da estrada, sem poder entrar numa cidade para poder comprar um salgadinho, alguma coisa para comer, sem um hotel para poder dormir, a gente teve que parar e dormir no carro. Mas graças a Deus, Deus nos deu o livramento, Deus nos abençoou e a gente pôde chegar aqui e hoje está dando esse testemunho de tudo isso que tem acontecido. Isso é a realidade da Argentina hoje, fora o fato de que o povo vive um medo sobretal, pastor Johnson, porque a realidade do canal 7 hoje, que é o canal principal de Santiago del Estero, a realidade que eles demonstram hoje do Brasil é a nossa realidade hoje de milhares de pessoas que faleceram por causa do coronavírus, mas uma realidade absurda. Você deve lembrar de um tempo em que apareceram os caixões que estavam enterrando lá na Amazônia e abrindo os buracos e colocando aqueles caixões todos. Essa é a última visão que a gente teve do Canal 7, mostrando a realidade do Brasil de uma maneira errônea, de uma maneira absurda, porque a intenção do país é colocar medo na população, achando que através do medo eles podem ter o controle da população, e isso tem realmente acontecido. Eles estão conseguindo malear uma posição dentro de uma província de baixa cultura como a nossa, de Salta e de Jujuy, que são províncias pobres e que estão realmente se entregando ao medo e ao desespero do governo. Entendi. Pastor, é interessante o que o senhor está falando aí, né? A questão dessa política que está sendo implantada na Argentina, né? Quando eu estive em 2015, a primeira vez na Bolívia, eu me assustei com a quantidade de outdoors
e propagandas nas ruas fazendo referência ao mesmo tempo a Che Guevara e a Bin Laden. E eu me assustei, porque Bin Laden é reconhecidamente um terrorista, né? Um líder terrorista. E Che Guevara também, de certa maneira, foi um líder terrorista, apesar de alguns defenderem que ele tenha sido um grande líder, né? No sentido de ajudar o proletariado, mas a gente sabe que, na prática, Che Guevara ele cometeu muitos crimes, muitos assassinatos, com o pretexto de se levar, né, a Cuba, enfim, uma outra política mais libertadora. E a Argentina parece estar ressuscitando, né, o fantasma bolivariano, né? A Bolívia, temporariamente, ela está com um governo provisório, né, onde o Evo Morales, que já estava ali há 3 mandatos e queria permanecer, acabou sendo retirado à força. Não houve um golpe, uma ditadura, mas houve uma pressão sobre ele a ponto dele ter que sair do país e ele está tentando voltar, né? Então esses fantasmas da América Latina, eles continuam nos assombrando, né? Eles continuam aí pairando aí os países vizinhos. No Brasil, estamos vivendo uma outra situação, né, com uma volta da direita e um afastamento desse modelo mais de esquerda, mas sempre tem ali alguém fazendo menção, levantando essa bandeira. Eu acho que se nós, cristãos, lêssemos um pouco mais sobre a história da igreja, não só a história da igreja, mas sobre a história da humanidade, com relação a essas grandes revoluções, né, nos estados nacionais, do século XVIII para cá, século XIX para cá, nós vamos entender o perigo que o senhor está falando, né? O perigo deste modelo de governo marxista que é baseado, né, no Estado dominado pelo proletariado, que eles chamam de ditadura do proletariado, porque essa ditadura do proletariado, entre aspas, que é um contexto, é um conceito que vem do século XIX, ela também preconiza, né, o que a gente chama de laicismo, que não é laicidade, é o laicismo, é aquela prática rigorosa e radical do afastamento da sociedade da religião. E a gente sabe que essas sociedades, como por exemplo sociedades comunistas como a China, Coreia do Norte e outros que são aí maus exemplos de sociedade, perseguem com muita força qualquer tipo de prática religiosa no seu país, a não ser aquelas que o Estado considera aceitável, né? Em Cuba existe religião, mas aquela que o Estado considera aceitável para eles. E o senhor está falando dessa dificuldade. Então, essa pandemia também, ela deixou mais extravasado, assim, mais claro, as cicatrizes que não estão bem fechadas nos nossos estados, nossos países, né? Tanto do Brasil, como nós estamos vendo aí, que existem pessoas miseráveis que estavam invisíveis e agora estão aparecendo. Não que não existiam, mas que elas eram, de certa maneira, maquiadas de alguma forma. Nós estamos vendo um crescimento da cristofobia, né? Aqui no Brasil, com atitudes muitas vezes até sutis, tanto por parte da justiça, como por parte da grande imprensa e de alguns partidos políticos, enfim, nos seus legislativos, no Parlamento Federal. Nós vemos sinalizações que nos indicam que aumenta essa intolerância religiosa, principalmente com os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo ele tem princípios e valores que, de certa maneira, né, padroniza ou cria, né, um sistema moral para a sociedade que, para o mundo atual, não é muito bem aceito. A gente sabe que dentro da teoria marxista, este modelo que a gente chama de judaico-cristão, modelo de casamento, este modelo dos papéis do homem, da mulher, do pai, do filho, esse modelo social, né, que vem dessa herança judaica e cristã, ele é muito demonizado pelo marxismo, né? Então, eu acho que é isso, dentro desse contexto aí que o senhor está mencionando,
que a Argentina ela está ressuscitando o fantasma do século XIX, travestido do bolivarianismo, mas na verdade é o marxismo, né, do século XIX. Muito, Pode muito bem falar. colocado, pastor. Inclusive, falando a nível de igreja, na verdade, nós falamos a nível de país, e hoje, falando acerca desse modelo, é exatamente isso. A igreja hoje não existe liberdade à igreja de expressão, tanto que já fazem muitos anos que se trabalha no governo para que não hajam cristãos no governo. Hoje, nosso governador Zamora, ele não é a favor das igrejas no estado, ele não se inclina à religião hoje cristã protestante. Hoje, o nosso prefeito na cidade, ele também não tem essa visão. Hoje, nós estamos orando para que Deus estabeleça para os anos futuros uma visão melhor para a nossa igreja. Nós realmente, nesses 6 anos, temos tentado influenciar a igreja a melhorar sua votação, para que possa melhorar, na verdade, o partidário, o comunicativo, o civil e todas as áreas através de um homem justo que governa todas as coisas. Mas hoje, para você ter uma ideia, de quarta-feira passada para cá, é que nós podemos abrir a igreja. Antes nós não podíamos estar abrindo de maneira nenhuma, de quarta-feira para cá, que foi abertas as igrejas outra vez. Porque até então, nesse tempo, todas as igrejas estavam fechadas de maneira absoluta. Foram colocados, na verdade, lacres nas igrejas, para que nós não pudéssemos abrir elas. Na verdade, a igreja, esclarecendo um pouco mais, a igreja que fosse exposta aberta ou vista aberta, ela receberia um lacre, e esse lacre, se fosse rompido, teriam-se grandes situações, grandes multas, e quem sabe até o fechamento da igreja. De fato é que a igreja tem orado, e de quarta-feira para cá os cultos foram abertos, mas abertos com 10 pessoas por vez, para você ter uma ideia. Hoje, de 47 pessoas, quando nós começamos em 2016, hoje a Igreja Assembleia de Deus Zero Plan, o Reino para as Nações, ela tem 500 e alguma coisa, quase 600 membros. Então, hoje, para nós atendermos a demanda de irmãos, hoje, juntamente com os membros, com os obreiros da igreja, estão sendo feitos 16 cultos dia. Se começa de manhã e se termina praticamente 4 horas da tarde, 16 cultos de 20, 25, 30 minutos, e a gente montou uma pileta, uma piscina, e ali já fica, existiam muitos irmãos que de fato já queriam se batizar, iam passar pelo discipulado, e que não mudaram a sua palavra, não mudaram a sua visão acerca de entregar a sua vida para Deus. E nesses dias nós temos batizado mais de 30 pessoas já, Deus da abertura da semana passada, mais de 30 pessoas já receberam o batismo. E Amém. hoje a igreja hoje de Santiago del Esteiro, nós estamos convencionados, nós hoje fazemos parte da convenção da PELSE, que é uma convenção muito pequena, apenas dos pastores de Santiago, os pastores da província de Santiago del Esteiro, e hoje se existe um nível em que as igrejas hoje, a maioria das igrejas hoje não podem operar a favor de um clamor humano, através de justiça humana contra o governo. Por que eu te explico isso? Porque hoje muitas igrejas na Argentina optaram em trabalhar sem o ficheiro de culto, sem, na verdade, a realidade de ser um registro, de ter um registro como órgão religioso, como ser um órgão que paga impostos, que tem registro no governo, e com isso muitas outras igrejas foram tomando o mesmo testemunho. E o que de fato aconteceu na Argentina hoje é que toda essa operação ela leva também a igreja hoje a pensar um pouco melhor na realidade que ela perdeu no passado. Porque eu tenho o costume de dizer que Deus não trabalha onde há injustiça, Deus não manifesta a justiça. Então, que justiça agora poderia ser cobrado da igreja, de fato, tendo a igreja há muitos anos, na verdade, injustiçado a sua maneira de evangelização e de conceito de pregação do evangelho através de uma maneira insignificativa no país, considerando, na verdade, a realidade de um registro no país algo insignificante. Eu vejo isso como um
um ponto negativo, na verdade, hoje que a igreja obteve junto ao governo da Argentina, e eu acho que esse é um grande desfavorecimento que hoje a igreja precisa organizar junto com a igreja. Hoje, para você ter uma ideia, concluindo um pouquinho mais ali, que agora eu vou conversando e vou lembrando umas coisinhas mais para dizer. Até semana passada não podia-se nem fazer cultos familiares. Reunião familiares estão proibidas até hoje. Você não pode juntar pessoas na sua casa. Hoje, se os vizinhos veem o teu filho chegando com o neto, para você ver os teus netos, eles denunciam, a polícia busca. Nós tivemos cultos familiares onde o camburão da polícia, eu tenho o vídeo aqui se você quiser, o camburão da polícia parou, levou os irmãos embora, levaram todos embora. Então, essa é a realidade hoje que a Argentina vive, e infelizmente, esse grande ponto negativo que a igreja tem com o governo, que se ela tivesse de uma maneira mais justa, ela poderia ter clamado e, quem sabe, conseguido um alvará de uma maneira mais encurtado esse período de encerramento. E muitos pastores, com medo dessa realidade, com medo de serem atrapados, né, de ser uma trampa, uma armadilha do governo para fechar a igreja, tem muitos que não estão abrindo de fato por causa de pensarem que isso é uma armadilha, que o governo quer fazer algo, que o governo vai aproveitar para depois multar a igreja, fechar a igreja, e de fato também não tem aberto. Então são poucas as igrejas hoje que estão abrindo, e tem que ter um cuidado maior, tem que ter gente com álcool na entrada, gente no banheiro, e ainda assim se dá para botar 7, 8 pessoas dentro do culto. Tá certo. Pastor Felipe, nosso tempo já está terminando aqui, nós vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a Deus. A gente tem muita coisa para falar, mas numa live só não é possível, né? Depois, se o senhor quiser mandar os vídeos para mim, eu vou estar publicando os seus vídeos, tá? Acho bem interessante publicá-los. Eu queria falar aqui brevemente, depois você vai ter a palavra, né? Aqueles irmãos que têm desejo de contribuir com missões, né? Nós temos os nossos missionários, que são oficiais da nossa igreja aqui em São Bernardo, né? O pastor Antônio Pedro Bispo, Anzé Stoffel, e também existem aqueles outros missionários também que fazem parte dessa grande obra de Deus, que também precisam da nossa ajuda, né? O Brasil está em dificuldade, mas creio que a nossa nação ainda é muito abençoada. Deus tem tido misericórdia do Brasil, que graças a Deus estamos nos levantando, né? O governo tem feito um trabalho aí para poder manter o país, para não entrar numa crise muito profunda. E nós temos visto os nossos irmãos, né, da América Latina passando muita dificuldade, países que já tinham problemas muito graves econômicos e agora estão realmente enfrentando muitas dificuldades. Pastor Felipe, eu quero agradecer. Eu creio que o senhor vai estar aqui em São Paulo nos próximos dias. Aqueles irmãos que quiserem convidar, né, o senhor vai depois nos deixar aí o contato. Creio que o senhor vai estar verificando a sua agenda, evidentemente, porque deve estar já algumas programações aí. O senhor pode dar a sua palavra final. Amém, pastor. Eu quero agradecer por essa live, poder esclarecer de maneira as coisas que estão acontecendo na Argentina, e deixei, na verdade, o final para apenas comentar a todos que a igreja na Argentina, graças a Deus, ela não tem diminuído o seu público. A gente nunca teve visto, de fato, uma busca tão grande da parte de Deus, das pessoas para a parte de Deus, buscando, querendo se converter, se reconciliar, e isso para nós tem sido a edificação e aquilo que nos mantém fervoroso para continuar nesse trabalho. Eu agradeço a Deus, ao pastor Johnson, pela sua vida, por essa oportunidade, aos demais irmãos que nos ouvem, que nos veem nessa live. Qualquer contato maior, qualquer experiência maior, nós estamos aqui dispostos. Só nos procurar no Face, Felipe Barbosa, ou através do telefone WhatsApp 11 9752 6060, quer dizer, né, 897 9752 60897. E nós estamos aí à disposição para as agendas, para levar relatórios às igrejas, para quem sabe fechar novas parcerias aí para esse ano futuro que virá. Nós ainda não paramos, não desistimos. Nós vamos para São Paulo, nos mantemos aí e esperamos as fronteiras abrir
logo para que nós possamos voltar à Argentina fazer a obra que Deus nos chamou. Obrigado, pastor. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer os irmãos e amigos que nos acompanharam nessa live. Creio que alguns vão entrar posteriormente para assistir essa live, porque muitos estão ainda no trabalho, estão chegando, mas era o horário que nós tínhamos disponível para fazer o trabalho e vai ficar gravado aí para que outras pessoas tenham acesso. Também devo estar publicando posteriormente, vou baixar e tentar publicar no YouTube, no meu canal Cristianismo e Atualidades, se você também poderá assistir essa live completa. Muito obrigado, pastor Felipe Barbosa, missionário na Argentina, que está voltando para o Brasil. Aqueles que precisarem conversar com o pastor Felipe ou convidá-lo, fique à vontade, ele deixou o seu contato, e assim nós agradecemos e em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Obrigado. Deus abençoe, Tchau. pastor. Deus abençoe. Deus te bendiga. Grande abraço, Deus lhe bendiga.